Hoje eu quero falar especificamente sobre uma dúvida muito comum, não só do consultório, mas também das redes sociais, dos meus vínculos sociais, e para quem especificamente não conhece como é o método de tratamento utilizado pela psicanálise. Então, fica aí que eu vou te contar um pouquinho, então, como que é esse percurso terapêutico, analítico, de terapia, quais são as diferenças, do que se trata essa psicanálise. Fica aí, a produção roda a vinheta que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Fica aí comigo. Uma dúvida muito comum, principalmente no primeiro contato que a pessoa tem com a psicanálise, seja ele no consultório, ou nas redes sociais, ou quando faz uma pesquisa no Google procurando algum tipo de tratamento, a princípio há uma certa semelhança ou uma tendência a pensar que psicologia e psicanálise são exatamente a mesma coisa. E não são. E aí eu vou te explicar por quê. O primeiro contato que a pessoa tem comigo, por exemplo, procurando tratamento, é o que nós chamamos de entrevistas preliminares. Então, é nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista, que normalmente eu utilizo esse espaço, então, para falar um pouco sobre o método, sobre o tratamento, sobre as condições em que esse trabalho se inicia e também aproveito para tirar todo tipo de dúvida, de esclarecimento. Então, eu costumo falar um pouco que é um primeiro momento até para análise, né, para a pessoa se comprometer não só financeiramente, mas em termos de se comprometer com este lugar em que ela quer ocupar enquanto alguém que renuncia a um sintoma. Então, aí a gente começou a falar sobre jargões ou sobre ferramentas operativas, dispositivos muito utilizados dentro do método. Então, vamos lá. Freud, em um dos textos escritos, então, na época, para esse médico que decidia escolher estudar sobre psicanálise, ele trouxe um comparativo, trouxe a psicanálise para um campo de comparação, onde ele comparava, por exemplo, através das obras de Leonardo da Vinci, que a psicanálise era uma arte, uma forma de se fazer arte que estava mais próximo da escultura do que da pintura. Qual que é a diferença, então, da pintura e da escultura, Denise? O que exatamente você quer dizer com tudo isso? Então, vamos lá. Para a gente criar um desenho, uma paisagem, uma pintura, um abstrato, o trabalho do pintor é este, de depositar sedimentos dessa tinta em cima de uma tela em branco. Então, esse é o trabalho que o pintor faz. Ele utiliza uma tela em branco na expectativa de criar algo, uma pintura. Então, ele utiliza esses sedimentos, que nós chamamos de tinta, e vai fazendo pontinhos, vai sedimentando, vai pontilhando, vai depositando uma matéria em cima de algo que, na teoria, estava em branco ou era cru, digamos assim. Ao contrário que na escultura, o escultor, ele retira esses sedimentos, ou seja,
Ele pega um bloco de uma matéria que pode ser mármore, pode ser pedra, etc. E ele revela, ele retira o excesso daquela pedra para criar um desenho, uma escultura, uma forma. Então vamos imaginar então esses dois paralelos que são opostos. Enquanto o método precisa depositar algo inexistente para criar este novo, o outro método retira o excesso, liberando aquilo que já existe na pedra. Então, a psicanálise passou por este processo também de construção. Na sua idealização, lá, quando o Freud estava escrevendo e pensando sobre a teoria, ele primeiro iniciou o método, imaginando que ele seria um método de hipnose. E aí ele estaria mais próximo de um método de sugestão, que é este de depositar algo inexistente nessa tela em branco. Só que depois ele foi percebendo, e Freud era um clínico além de um teórico, e a psicanálise também tem essa característica. Então, Freud foi um cara que atendeu bastante, ele estava ali escrevendo, estava às voltas com a sua teoria e estava verificando os efeitos daquele trabalho clínico também ao longo de todo o percurso da criação da psicanálise. Então, depois da hipnose, ele percebeu que a hipnose tinha lá as suas deficiências ou suas particularidades, não exercia um efeito permanente ou mais profundo, que de certa forma era mais superficial. E aí ele começou então a avaliar e a escrever e a identificar, principalmente clinicamente, que a psicanálise é o contrário disso. Não é uma sugestão que o analista faz. Ela retira o que já está ali. Então nós trabalhamos com esse esculpir. E o inconsciente se a gente for pegar o significado da palavra inconsciente, a gente quer dizer que é sem ciência. Então, aquilo que eu ainda desconheço, mas que já está ali posto, recalcado ou não, mais fácil de identificar ou não, ou totalmente desconhecido, submerso, escondido, mas que de certa forma atua na vida dessa pessoa, desse sujeito, através das repetições, o que Lacan vai muito bem chamar de gozo. Então, nós trabalhamos retirando esse excesso, ouvindo dessas repetições, desses afetos que nos atravessam o tempo todo, principalmente nas relações e principalmente naquilo que nos angustia. Então, as pessoas que procuram psicanálise ou fazem, principalmente quando algo que até um determinado momento funcionava muito bem, ou de certa forma estava organizado de uma maneira que caminhava, mas que algo acontece e o que estava certinho, organizado, equilibrado, passa a ser fonte de angústia, de ansiedade, de dificuldade. Tem uma frase que eu vou deixar aqui para a gente terminar esse vídeo, que também vem antes de Freud, obviamente, do pai da medicina, Hipócrates, que ele diz: antes de curar, pergunta para a pessoa se ela está disposta a abrir mão daquilo que trouxe sofrimento. A frase que Freud utilizou pensando na psicanálise é uma frase conhecida e que eu vou deixar aqui para a gente encerrar, e também faz parte desse trabalho inicial de entrevistas, que é: qual é a sua responsabilidade na desordem que você se queixa?
Então, é por aqui que a gente começa e que a gente convida essa pessoa, esse sujeito do inconsciente a percorrer esse início e esse trabalho analítico de não só se autoconhecer. Primeiro, você precisa se desconstruir daquilo que conhece para começar a adentrar e a escutar e a falar sobre principalmente aquilo que ainda não conhece. Então eu fico aqui, espero que esse vídeo traga para vocês esclarecimento, que de certa forma te tire algumas das suas dúvidas, como é o método, como iniciar o tratamento e quais são as diferenças de algumas teorias da psicologia e, em especial, em comparação com a psicanálise. Eu espero que você continue aqui assistindo todos os conteúdos desse canal. Vou pedir para você também se inscrever, ativar as notificações para você sempre receber conteúdos novos, que daqui a pouco serão semanais. Então, compartilha com quem você acha que precisa aprender um pouquinho sobre psicanálise, sobre o tratamento, sobre o método, sobre as diferenças e, principalmente, compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa de ajuda. No Brasil, a gente tem ainda estereótipos muito importantes, estigmas na área de saúde mental, que é importante que a gente fale sobre isso e é importante que a gente fale sobre esse assunto de uma forma leve, e mesmo assim esclarecedora e com qualidade, com rigor técnico, com muita responsabilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha aí com a sua rede, com seus amigos, com seus familiares e fica por dentro de tudo que está rolando por aqui. Eu fico por aqui mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até!